Fala, chefes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Chefs, o seu podcast, a sua escola de finanças e empreendedorismo. Aqui nós trazemos histórias sobre empreendedores de verdade para conversar com a gente, para trocar experiência, para contar como é essa trajetória, esse caminho do empreendedorismo. E hoje nós vamos bater um papo com a Fabiane e o Serginho da Cerâmica Tijolão. Vamos contar aí como começou, como foi a trajetória nesses, eu não vou falar 5 anos, tá? Porque são 5 anos de cerâmica, mas são quase 30 anos, 25 anos, né? 25 anos de muita luta, de uma jornada aí incrível, muita superação e fé. Hoje nós vamos contar uma história que vai muito além dos números. É uma história de coragem, fé, superação e de como a gestão financeira pode mudar não só uma empresa, mas toda a vida de uma família. Recebo aqui um casal que me inspira profundamente. Eles começaram em um espaço alugado, com uma estrutura simples e modesta, mas com determinação que muita empresa grande não tem. Hoje eles modernizaram o setor de cerâmica em toda a região, trazendo tecnologia, automação e uma nova forma de operar. E claro, tudo isso sem perder a essência familiar e os pilares espirituais. Deem as boas-vindas para Fabiane e Serginho. Vamos começar a nossa história hoje, mas antes eu quero agradecer os nossos apoiadores, Suporte Contabilidade, que está conosco há quase 3 anos, já 2 anos e pouco, uma contabilidade de mais de 25 anos de mercado, contabilidade séria, responsável e que está preparada para te ajudar no processo de transição agora da reforma tributária, porque, gente, contabilidade é coisa séria, nós precisamos ter muita responsabilidade com os dados, com os números e com a organização. Então, tenha uma contabilidade que você pode confiar e aqui eu indico a Suporte Contabilidade. Quero agradecer também os acessórios, sempre lindos e elegantes, da Adriana Medeiros e também a nossa produção feita pelo Gabriel Oliveira e pela Isabela. Bora começar? Bora. Fabi, Serginho, apresentem-se, contem para os nossos ouvintes. Só um minutinho, gente. Inscreva-se no nosso canal, curta, passe esse episódio aí, compartilhe esse episódio com todas as pessoas que você sabe que precisa aí de uma injeção de ânimo no empreendedorismo. Agora sim, bora lá? Bora lá. Conte-me um pouco a história de Fabiane depois de Serginho. Meu nome é Fabiana, tenho 39 anos, sou formada em pedagogia. Há 6 anos me atuei na área da educação e depois decidimos, eu e meu marido, a trabalharmos juntos, né? Nesse empreendimento aí que nós vamos contar em breve para vocês. Sou mãe, esposa, empreendedora. Tenho 2 filhos, um casal de filhos maravilhosos, a Ana Luísa e o Luiz Gustavo. Né? Somos um casal, não vamos falar que perfeito, né? Porque não existe casal perfeito, mas a nossa sociedade é uma sociedade linda, onde nós damos muito certo. Isso mesmo. Serginho, quem é Serginho? Conte-nos um pouco sobre a sua história. Boa tarde, meu nome é Sérgio, tenho 39 anos e vou contar um pouquinho, né, de como começou. E vocês vão gostar, gente. Porque nós fizemos em 5, o que é de uma trajetória de 20 anos e mais 5, 25, né? 25. Então, vocês vão ficar ligados aí que vocês vão gostar. Com que você já trabalhou, Serginho? Me conta. Porque a gente está falando, foram 5 anos de cerâmica. Então, me conta um pouquinho, com o que você trabalhou nesses 20 anos antes de ter a cerâmica tijolão? Aos 13 anos de idade, meu pai fez um lava-jato para mim. Ele mexia com lava-jato, solda, né? A gente está localizado ali em Garatinga, Antunes e Garatinga, 80 quilômetros de Belo Horizonte. E nesse lava-jato dele, ele fez um para mim trabalhar, me ensinou a trabalhar com isso, né? Aí eu lavava carro e negociava lá comprava galinha, vendia galinha e fazia aquela mexida com 13 toda, né? Anos. Com 13 anos. E o sonho de querer fazer algo, empreender e melhorar, crescer, né? Não tinha fim. E eu lavando carro, passei a ver a necessidade ali do cliente ali, passei a trocar óleo, a comprar pneu, vender pneu, e depois passei pro lava-jato de caminhão, né, que meu pai veio a falecer, fiquei lá com meu irmão lá,
a gente foi mexer junto. E foi uma trajetória que, do Lava Jato, a gente convivia sempre com os grandes empresários ali da cidade. Ali. E eles foi os professores da gente, sabe? Que a gente, estando junto com eles, a gente ia aprendendo, né? Cada dia mais de como melhorar, né? Então, assim, eu falo que eles foram sempre meus professores, né? E aí eu passei, vender pneu de caminhão para eles, passei a trocar o óleo dos caminhões deles e tal, e crescendo devagarinho o Lava Jato, porque a gente tinha um sonho, né? Sempre ter um carrão do ano, uma caminhonete a diesel, né? A meninada pensando em passear e não tinha a mesma visão, né? E eu tava naquela visão de ter ali patrimônio o meu já, patrimônio, né? E aí foi. Os anos foi passando, eu comprei meu primeiro caminhão para prestar frete para alguns clientes meus do Lava Jato. O Lava Jato era o ponto do negócio, onde é que acontecia tudo. As oportunidades chegavam tudo ali. Uma pessoa precisava de uma coisa, outra de outra, a gente estava ali para negociar. Posso abrir um parênteses? Olha que interessante. Obviamente, eu não sei de dados, não sei de números, mas, de repente, o Lava Jato nem era a fonte principal do faturamento, da rentabilidade do negócio, né? Ele era como se fosse a isca para que fizesse os outros negócios. Isso aí, era o ponto certo, né? Nós estávamos localizados ali na entrada da cidadezinha, do lado do quartel da Polícia Militar, então, assim, era um ponto que todo mundo passava e parava ali, ia lá lavar o carro, o caminhão, e aí começava, onde tudo começou. E o que acontece? Comprei o primeiro caminhão para prestar serviço para um senhor lá. Aí a gente fazia frete, frete de tijolos. Comecei a prestar serviço para ele, puxando tijolo laminado, manilha. Quantos anos isso? Isso, meu Deus, fugiu o que agora? Uns 20 anos. Uns 20 anos atrás, né? Uns 20 anos atrás. Então, assim, na época de 2008, 20 anos, 19 anos, né? 2008. 2006, 2007, 2008. Comprei esse primeiro caminhão, comprei outros fazendo frete. Aí o senhor virou para mim um dia e falou: Sérgio, eu vou engrenar você agora para você vender seu tijolo, que eu não vendo tijolo furado, eu só vendo tijolo manilha, laminado para churrasqueira. E engrenou eu ali na venda de tijolos furados. Foi onde começou, né? Passei a comprar dos clientes meus do Lava Jato tijolos e a transportar no meu caminhão. Tinha os motoristas que trabalhavam comigo, né? Passei a transportar no caminhão os tijolos furados, comprando, vendendo, negociando, né? Dos tijolos, a gente viu a necessidade ali, né, daquela troca ali, que ajudava muito, vamos lá, assim, lavava caminhão, trocava óleo, vendia pneu, pegava aquele crédito ali e trocava em tijolos. Aí tinha tijolos ali garantido. Comprei a primeira máquina, uma escavadeira para arrancar argila. Aí comecei a vender argila para cerâmica. Aí ajudou bastante. Comprei uma caçamba também depois disso, fui puxando argila para cerâmica, vendendo argila para cerâmicas e trocando ali a troco de tijolos. Há 5 anos atrás, apareceu a oportunidade, né, de estar produzindo. Não queria produzir tijolos, porque a gente tinha assim, aquela vida ali assim, do Lava Jato lá, era um ponto ali de network, negócio para lá, negócio para cá. E eu pensei, se eu for para cerâmica, vai tomar muito meu tempo. E realmente tomou meu tempo. Você tem que chegar cedo lá, passar o dia todo, dedicar muito, pensar bastante para a coisa acontecer e dar certo. E aí fui. Apareceu isso, né? Perguntei minha esposa, falei com ela: Fabiana, você está na escola, você está disposta a encarar agora esse novo empreendimento? Apareceu aqui a oportunidade aqui de uma cerâmica para a gente estar mexendo, aonde o dono estava mais velho, falou: agora eu vou aposentar, vou ficar mais tranquilo, já está curtindo as rendas, eu tenho altas fontes de renda, né? E falou comigo: Sérgio, se você quiser pegar a oportunidade agora. Aí eu falei para Fabiana, vamos encarar? Se você for comigo, a gente passar o tempo todo junto, eu vou encarar. Agora, se você não for, eu não vou. Porque o que acontece na maioria dos casais hoje? As pessoas, o marido às vezes trabalha muito, a mulher vai cobrar do marido, né? Você tá trabalhando tanto, não tem tempo, não dá atenção. Aí eu já fui lá na frente. O que eu fiz? Eu falei: vou levar ela para dentro do negócio comigo, para ela participar ali daquele lucro ali e ver que o lucro também é dela. E ela estando lá dentro, a gente vai entender mais fácil. Tudo projetado, programado.
é aonde ela aceitou essa empreitada. Ela gostava muito de dar aula, né? E ela foi e falou, não, vou você. E a gente foi e iniciou esse empreendimento lá e garrou lá de unhas e dentes. Veio a pandemia, né? Aí aparece ali umas pessoas ali que falam com a gente, ih, não vai dar certo. Ah, você é louco. Não entra não. E você tá tranquilo, você tem seus caminhão, tem suas máquinas, não entra nisso não. Aí o dono lá do imóvel lá da empresa falou comigo, Sérgio, vai lá e entra. Eu tô parando porque eu tô cansado. E você pode ir e entrar. Até devo ele essa, gosto muito dele. Ele falou comigo, entra lá e tenta. Se não der certo, você não precisa de me dar nada. Foi aonde eu entrei, a pandemia veio, os tijolos multiplicou, né, de preço, e aonde a gente conseguiu fazer em 5, porque eu não tinha feito em 20. Então, foi maravilha. Falou duas coisas que eu gosto de ir anotando aqui para a gente ir reforçando para você que está aí de casa ouvir e refletir também. Você falou muito da palavra oportunidade. Oportunidade. Você, na sua vida, não perdeu as oportunidades que apresentaram na vida, né? Então, olha, teve a oportunidade que seu pai te deu lá, o Lava Jato, você fez acontecer. Depois, as outras oportunidades com Lava Jato de caminhão, enfim, você fez acontecer. Depois você comprou o seu caminhão, depois você comprou a máquina. Então, além da palavra em oportunidade, que aparece na vida de todos nós, ela precisa vir carregada da palavra coragem, né? Porque se aparece a oportunidade, você não tem coragem, ela vai embora. Você não consegue segurar, né? E você conseguiu segurar as oportunidades que apareceram e bateram ali na sua porta, né? Você quer concluir? E a oportunidade, né, é igual eu sempre falo, a gente também tem que agregar na vida das pessoas, né? Porque tem gente que às vezes fica esperando uma oportunidade, mas ela não agrega nada. Hoje, por exemplo, se eu fosse um menino de 13 anos, eu ficava do lado de uma pessoa que está voando para me aprender com ele, e eu ia até de graça trabalhar com ele para me aprender, para me fazer igual. Exatamente. Foi o que eu aprendi com as pessoas que eu ficava do lado na época, e aconteceu. Graças a eles, a gente aprendeu a negociar, né? A trabalhar. É isso mesmo, Serginho. Outra coisa que você falou que me chama muita atenção e a gente precisa avaliar. Eu basicamente trabalho com empresas familiares, né? Tipo, mais de 90% dos nossos clientes são empresas familiares. E essa troca de casal, ela é fundamental. Por quê? Quando um não compra a ideia do outro, cara, é muito difícil. Viver um sonho sozinho é muito difícil, porque tem cobrança o tempo inteiro, tem exigência o tempo inteiro. Ao invés da pessoa te impulsionar, ela te trava, ela te joga um banho de água fria, ela não compartilha daquele movimento com você. Então, é fundamental que o seu parceiro, o seu cônjuge, né, a pessoa que está aí do seu lado, ela compartilhe do seu sonho. Eu não estou falando que ela tem que trabalhar junto com você, né? Embora eu falo que empresa, quando a família trabalha junto, Deus faz assim, ó, bota a mão em cima, ele abençoa assim, né? Mas ela tem que comprar essa ideia com você, ela tem que estar junto desse projeto, né? E eu sei que você, Fábio, é uma mulher que incentiva muito, né? Você é uma mulher que impulsiona muito e que coloca muita coragem no Serginho. Inclusive, este é um ponto que eu aprendo muito com a Fabiana, eu gosto de ressaltar, né, esses nossos aprendizados, que eu sei que tudo é uma troca, a gente sempre eu ensino alguma coisa e aprendo muito também. Então esse ponto eu queria até que você falasse também um pouquinho, porque eu queria que você falasse da importância da mulher estar do lado do marido e de impulsionar e de encorajar, né, do lado da pessoa que está ali junto, né, enfim. Então, quando nós casamos, né, e o Serginho mexia com o Lava Jato, né, que era uma empresa familiar, né, que foi do pai dele, ficou para a mãe dele, eu decidi estudar para me ter a minha profissão, né, onde eu fiz a faculdade de pedagogia, que realmente era uma coisa que eu gostava muito. E formei em pedagogia e entrei nessa área, né, da educação, onde eu trabalhava com crianças especiais
E foram 6 anos. Foram 6 anos, assim, de muitas alegrias, sabe? Aham. Onde eu tinha as crianças, assim, como se fossem meus filhos mesmo. Era um carinho muito grande e trabalhei meu primeiro ano em Torneiros, na Escola Zico Ferreira, e depois os outros 5 anos trabalhei no Torquato de Almeida, sabe? Uhum. Foi um marco na minha vida. Foi muito importante esse tempo. Mas quando o Serginho falava, né, que as oportunidades apareceram, realmente a gente não vê lá na frente, né? A gente fica olhando ali, só quando passa que a gente começa a entender. De um lava-jato, né? Ele comprou o caminhão para fazer o frete, né? Onde esse moço apresentou para eles os depósitos para vender o tijolo furado. Então ele comprava para revender. Ele comprou a máquina para tirar o barro, para vender pro dono da cerâmica, para trocar a troco do tijolo. Foi Então, tudo... né? Então, assim, porque lá na frente Deus já sabia que nós iríamos ser hoje ceramistas, né? Nós iríamos mexer com esse ramo. Mas quando ele chegou perto de mim, que apareceu essa oportunidade, que o Aguinaldo começou a oferecer ele a cerâmica, né, para a gente estar arrendando, foi em março de 2020. E a pandemia começou em abril, final de março, né? Isso foi, na verdade, fevereiro e março até a gente decidir. Quando ele chegou perto de mim, né, falando comigo, se você largar a escola e trabalhar comigo, eu vou entrar nesse novo empreendimento. Senão, eu não vou. Vou continuar do jeito que tô. Foi muito difícil, sabe? Foram, assim, dias de muito choro, porque eu falava assim, gente, a escola é muito importante na minha vida. Eu via a escola não só como um emprego, sabe? Eu via muitas coisas ali dentro da escola. Falei, gente, como que eu vou deixar essas crianças, né? Que ali depende do meu ensinamento. Foi muito difícil. Mas quando eu decidi, já veio a pandemia. Então, nós continuamos a trabalhar online. Então, não larguei a escola, assim, de fato, de uma vez, né? Você teve tempo de fazer esse desligamento até emocional também, até emocional. Então, como foi online, né? Os alunos... eu tinha um aluno que não poderia nem me ver online. Então, eu tinha que gravar áudios para a mãe dele, para ela ensinar eles as atividades, porque ele era autista, então ele não entendia, né, essa distância. E o online para ele era muito difícil. Mas eu tinha um outro aluno, então eu via eles. Então a gente teve aquele contato ali até o outro ano, né, que a pandemia se estendeu. Mas assim, foi muito difícil. Mas ainda bem que eu tomei essa decisão, né? Como eu falei no início, nós não somos o casal perfeito de falar, ai, meu casamento é perfeito. A gente tem as dificuldades, as lutas, mas assim, a gente dá muito certo como sócios. Né, Amorzão? A gente dá muito certo como sócios. A gente entende um ao outro, a dor do outro, né? Porque o empreendedorismo não é fácil. Não. É muito difícil, mas quando a gente entende, né, o que o outro está passando, se torna mais leve. Qual que é o maior desafio para vocês em empreender em casal? O maior desafio, às vezes a gente leva um pouco do trabalho para casa, né? Isso aí já é um desafio, né? Viver isso o tempo inteiro, né? Viver isso o tempo inteiro. Às vezes ela fala comigo, esquece um pouquinho, mas aí a gente é muito detalhista nas coisas, a gente acaba levando para casa, né? Querendo adiantar um pouco pro dia de amanhã. É igual até um senhor que eu aprendi muito com ele falava, faz o que tem de ser feito, que quando não tiver para fazer, você pode ficar tranquilo. Mas esse dia nunca chegou, né? Sempre tem para fazer, né? Nossa, ele tem o nosso lema também, que é fácil o que precisa ser feito. E para você, Fabi, qual é o maior desafio em empreender com o maridão? Eu acho que é isso mesmo. Levar para casa, porque a mente da gente não desconecta, né? Até quando a gente viaja, a gente está falando de trabalho. Então, como somos casais, né? E a gente trabalha junto o tempo todo ali, né? O Serginho mais nessa parte operacional, comercial, eu mais no financeiro, acaba que às vezes nós não temos tempo de conversar dentro da empresa. Acaba que a gente leva isso para casa sim, né? E acaba que os meninos ainda cobram um pouquinho ainda. Ah, não, você só fica falando de cerâmica. Então, acho que esse é o maior desafio mesmo, é levar o trabalho para casa.
Gente, mas assim, na situação do Brasil, a gente é ser muito hipócrita também de falar que é muito fácil separar a empresa da vida pessoal, enfim. Eu falo que, cara, nós somos uma única pessoa, né? Eu falo que tem as áreas da nossa vida, que é a área profissional, familiar, pessoal, enfim. Mas no fringir dos ovos, nós somos a mesma pessoa. É claro que uma coisinha ele vai impactar, por mais que a gente tenha uma consciência, um controle emocional muito grande, né? Então, assim, a gente até brinca na consultoria, né? Ó, tem o ideal e tem o real. Tem coisa que é ideal. Seria ideal que a gente não falasse mais de empresa a partir de tal hora. Mas tem aquilo que é real, né? Tem coisa que a gente tem que resolver entre a gente, não pode ser na empresa, enfim. Claro que isso muda muito de acordo com a realidade e o porte da empresa. A gente está falando se estiver falando com uma empresa gigantesca, a história muda um pouco de figura. Se a gente está falando com uma empresa pequenininha, a empresa muda um pouco de figura, né? Mas, de modo geral, ainda mais no momento do Brasil que a gente vive, é isso mesmo. Né? Vivenciar tudo junto e misturado. E nesse trajeto todo, desses 25 anos do empreendedorismo, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? O maior desafio nesses 5 anos que a gente começou a cerâmica, né? A Fabiana descobriu um CA de mama. Aí ela chegou para mim, fez os exames e tal. Aí a gente foi pro médico, né? Lá em Divinópolis, o primeiro médico que ela foi. E aí parei o carro na porta, nem me disse, ela subiu. Aí ela me ligou, depois chorando. Ó, sobe aqui. Eu tô com câncer de mama. Eu falei, mas é mesmo? Deixa eu subir aí. Aí eu cheguei lá, né? A médica falou comigo assim, vamos dar as mãos, que vamos enfrentar um momento difícil. Pensei comigo, vamos dar as mãos, enfrentar um momento difícil. É o ponto que cada um vê a situação, né? Nossa, você falou uma coisa interessante. Olha, o ponto que cada um vê a situação. Era o ponto de vista dela, não era o seu, né? Era o ponto de vista dela, não era o nosso, né? Quando a gente tem uma fé e crê num Deus que faz milagre, é diferente. A gente luta dia após dia para realizar um sonho, para cura, né? E eu falei com a Fabiana, vamos embora daqui, vamos embora para Belo Horizonte. Ligamos para os amigos, né? Que tem muitos amigos, assim, a gente faz muito, é bom o conhecimento, ter amigos, ter pessoas, que a gente vai pegar informação, e a informação é o essencial na empresa, na família, na saúde. Aí liguei para um amigo, você passou por isso? Qual médico? Até para uma amiga, né, lá de Garatinga, que ela fez um tratamento, ligamos para ela, você passou por isso? Como é que você fez? Onde é que foi? Como é que é? Aí ela até ofereceu, não, eu vou junto com vocês, vão lá amanhã. Aí ela já ligou no celular do médico aqui em BH e veio com a gente. E aí esses médicos viraram amigos da gente. A gente indicou mais outras pessoas para ele também, entendeu? Então o que vale é isso aí, né? A gente fazer amizade na doença, no trabalho, nos negócios, Quem né? tem amigo tem tudo, né, Sérgio? Quem tem amigo tem tudo. E aí foi um momento assim, não foi fácil, mas Deus ajudou a gente a passar ali por ele ali, né? Então... tivemos uma dificuldade, mas passamos por ela, né, Fabiana? Nesse momento da descoberta do câncer, você já estava com a cerâmica, né? Então, por que foi o maior desafio? Nós começamos em abril de 2020. Eu e o Serginho, assim, muito preocupados, né? Porque as despesas de uma cerâmica são altíssimas, né? A gente não entendia sobre isso, como que era o ramo ceramista. E a gente trabalhava quase que dia e noite. Então, a gente chegava na cerâmica, os primeiros a chegarem, os últimos a ir embora. Tipo, 6 da manhã às 10 da noite. Então, assim... Não, você não é o único. Quem tá começando, quem tá iniciando aí, é desse jeito. Então, assim, a gente não tinha, né, quem nos ajudasse nessa parte de escritório. Então, era tudo comigo. Então, em outubro de 2020, eu descobri esse CA. É um prazo muito pequeno, hein? Poucos meses. Muito pequeno, 6 meses, né? 6 meses. Então, foi muito desafiador. Porque quando o médico falou, né, que eu iria passar por 6 sessões de quimioterapia, a gente não imaginaria que o processo e o tratamento seria curto, porque foi nem 1 ano de tratamento. Só que todos os pagamentos, tudo que a gente fazia, mesmo eu de cama, mesmo eu muito ruim, porque eu fiquei muito ruim,
O Serginho levava tudo para casa. A gente resolvia tudo de casa e nós conseguimos vencer essa luta e essa batalha. Mas foi um desafio muito grande, porque a gente não tinha secretária, né? Não tinha ninguém que fazia essa parte de escritório, mas a gente conseguiu vencer essa etapa aí. E assim, Fabi, eu conheço sua história, conheço um pouco da sua história, e para você deve ter tido um peso ainda maior, né? Porque você tem histórico da infância de leucemia, né? Isso. Conta um pouquinho como que foi isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas ela teve esse desafio e tudo. Hoje em dia é muito simples, gente, mas não é. Não é, ainda mais com o histórico que você já tinha, né, de doença na família e tudo, isso deve ter tido um peso ainda maior, né? Foi, aos 4 anos, né, de idade eu tive leucemia, foi um tratamento bem extenso, né, foi 5 anos de tratamento, com 9 anos, né, que o médico falou com a minha mãe, né, que eu estava curada, mas até os 15 anos eu tive que fazer acompanhamento. Então, assim, quando eu descobri o câncer, não foi fácil, porque o segundo, né? Já era o segundo. Meu irmão, aos 30 anos, faleceu de leucemia. Então, quando eu descobri o CA de mama, foi um momento muito difícil, que eu falei assim, Deus, agora que nós estamos trabalhando tanto, que nós, antes da gente alugar essa cerâmica, a gente tinha conseguido comprar um terreno para fazer um sítio. E agora que as coisas caminharam, agora que tá dando né? tudo certo, né? Tô ganhando dinheiro para me fazer meu sítio. Viajar, passear, viver, né? Curtir meus filhos. Falava com Deus que eu queria ser vó, que meu sonho é ser vó. E sim, não é que passava, né, todo momento na minha cabeça que eu iria morrer, não era isso. Mas, assim, alguns questionamentos eu fazia para Deus. Mas eu consegui, sabe, foi uma superação muito grande, né? Teve muitos pensamentos negativos. Mas é o segundo, né? Então, você passou, né, pela recidiva e voltou e tal. Então, assim, foi muito difícil. Mas o Serginho me apoiou muito, sabe? Em todo o tratamento, a gente confiou, né, na mão do encarregado que estava lá conosco. Ele que tomava conta de tudo lá dentro da cerâmica. Tanto da parte operacional, financeiro, porque ele que recebia tudo, né? Serginho pegava e só levava para mim. Então, assim, a gente precisou de confiar muito, né, nas pessoas que estavam ali do nosso lado. Hoje, inclusive, a gente valoriza muito os nossos funcionários, porque foram pessoas que somaram com a gente ali, nesse momento. E ainda tinha os filhos, né? Então, assim, mas eu nunca deixei de me sentir empreendedora, mulher, mãe, esposa, sabe? Mesmo sendo difícil, eu nunca desisti. Eu sempre falei com Deus que eu queria conquistar muitas coisas ainda, né? Aos 33 anos, né? Hoje eu 34 anos, descobri que estar com o segundo câncer, né? Não é fácil aos olhos humanos, né? Mas Deus já sabia tudo que nós viveríamos até chegar até aqui. Olha que legal. Sabe uma lição que eu tiro muito dessa história de vocês? Na verdade, são duas. E a gente traz isso também para a área de negócios. Primeiro, a importância da fé. Se você não tem fé, se você não crê, e aí, independente de religião, independente de qualquer coisa, se você não crê em algo maior, em um Deus ou no universo, no que você quiser colocar o nome, mas em algo maior que pode sim realizar os seus sonhos, fazer seu negócio dar certo, te curar, fazer milagre, você não consegue, né? A coisa não acontece. Por quê? Porque através das mãos humanas, as coisas são muito mais difíceis. Parece que as portas nem se abrem, né? Então, uma cura ao olho humano, nas mãos humanas, é um grande desafio, porque não é simples assim, né? São vários fatores envolvidos. Então, o pilar da fé, e eu sei que vocês têm ele muito forte, ele é fundamental para uma pessoa que quer ter sucesso na vida pessoal e também no empreendedorismo. E o segundo pilar eu trago para a mentalidade. A mentalidade que nós precisamos desenvolver na vida, nos negócios, precisa ser uma mentalidade positiva. Se a gente pensa que vai dar errado, se a gente acredita que, não sei, se a gente vive na vibração do medo, se a gente não tem uma mentalidade que vou fazer acontecer, vai ser difícil, mas eu vou fazer acontecer,
vai ser desafiador, mas vai dar certo, né? A coisa não flui. Né? E vocês dois têm esses dois pontos muito fortes, né? O aspecto da fé, que até vou deixar a palavra se vocês quiserem falar um pouco dele, e a questão da mentalidade. E, gente, eu vou falar assim, o pessoal às vezes fala, nossa, mas é de interior, é de Guaratinga, é uma cidade muito pequena, que não sei o quê, enfim. Não é um lugar que você está que vai determinar a sua mentalidade. Não é só as pessoas com quem você se relaciona, embora isso seja fundamental, a gente comenta muito disso, com quem você está se relacionando, mas não é só isso, né? É o quanto você também se dispõe a aprender, quer melhorar, quer ampliar a sua mente. Eu não conheço empreendedor de sucesso que tem mente fechada. Não conheço. E, embora seja de cidade interior igual nós somos, né, de cidade pequena, enfim, nós podemos sim ter uma mentalidade grande e conquistar o mundo. E a mentalidade de vocês faz toda a diferença, né? Me fala um pouquinho do aspecto da fé e também da mentalidade, se quiser. Eu e o Serginho, nós temos muita fé. Uhum. Quando ele ia, né, acordava cedo, ia para cerâmica, eu ficava em casa passando muito mal. Ele voltava e falava assim, vamos, toma banho, vamos trabalhar, porque nós temos muita coisa para conquistar ainda. E nós tínhamos começado a fazer a terraplanagem para a gente fazer o sítio, né? Hoje é onde eu moro. Uhum. E assim, escolhi tudo, desde os materiais até o piso, o acabamento, tudo passando muito mal. Ele me colocava dentro do carro, vamos, Bora, anima, né? Vamos terminar esse sítio, o que você sonhou, você queria uma piscina, um pergolado, vamos fazer. E assim, a gente sempre teve muita fé, né? Apesar de as igrejas estarem fechadas, porque era pandemia. É verdade. Né? Mas nós não desistimos, sabe? A gente sempre falava com Deus dos nossos sonhos, nossos projetos, o que nós queríamos para os próximos anos. A gente colocava tudo em papéis. Olha que ponto importante, planejava, né? Desenhava, escrevia meta, objetivo, sonhos. Eu tenho um papel, eu até pensei em trazer ele, acabou que eu esqueci. Você vai me mandar uma foto então. Ó, aqui tá o papel, porque agora você tem o compromisso de me mandar. Do projeto da virada do ano de 2020 para 2021. Uhum. Onde o primeiro pedido a Deus, né, do Serginho para Deus, era a minha cura. Olha que legal. Então, assim, porque nós tínhamos muita coisa. E nesse papel, várias coisas que ele escreveu, inclusive a minha cura, né, aconteceram. Nos demais anos, né? 2021, 22, 23. Então, assim, e sempre a gente coloca, chega no final do ano, a gente pega uma folha simples de papel e escreve, né, os nossos objetivos, o que a gente tem para pedir para Deus nesse papel. Que legal. E quando a gente volta e lê as coisas desse papel, é muito gratificante, sabe? A gente entender que realmente Deus, ele faz. As pessoas estão muito desacreditadas, né? Que ainda Deus cura, né? Que ainda Deus realiza sonhos. Porque nós estamos aqui porque nós somos muito sonhadores, né, Morzão? A gente sonha muito e muito alto. Que sabe? bom! E aí as pessoas perderam um pouco da habilidade de sonhar. Eu falo muito isso nas aulas. As pessoas perderam a habilidade de sonhar, porque às vezes eu chego numa empresa e pergunto, onde que você quer chegar com a sua empresa? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Lívia, eu não sei. Não sei, quanto que você quer vender? Pra quê? O que você quer construir? O que você quer realizar na sua vida? Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? As pessoas vão vivendo. E, gente, não pode. O que nós temos de mais importante na vida é o nosso tempo. Nós precisamos saber o que a gente quer. Quer dizer que tudo vai se realizar? Vai no tempo de Deus, da forma dele, enfim. A gente também tem que saber entregar e confiar. Mas a gente tem que saber desejar e sonhar e tem que saber conversar sobre sonhos. Né? Porque senão fica tudo muito ruim. O ano vai passando, o tempo vai passando e quando aí? a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve, né? E eu e o Serginho, nós sempre tivemos o pé no chão. Mas eu acredito que hoje as pessoas estão desacreditadas por ouvir vozes, outras pessoas negativas que chegam. Porque quando a gente tinha um simples terreno, né? A gente nunca imaginava que hoje seria a sede nova da Cerâmica Tijolão. E quando a gente começou a terraplanagem, nós já estávamos olhando o automatismo. Nós não tínhamos nada. Nem um muro de arrima, nem um forno, nem uma barraca.
Mas nós estávamos pensando que uma das últimas coisas que era o automatismo, nós já estávamos olhando. Olha Quer só. dizer, nós já estávamos olhando para o futuro, Aham. né? Então, assim, hoje ele tá lá. E ele Isso. tá lá. Nossa, gente, nós vamos passar algumas imagens aqui, porque ficou incrível a cerâmica que eles montaram. Inauguração em fevereiro, depois do carnaval, né? Que a gente vai fazer, né? Às vezes março, né? Às vezes março, porque agora tá fazendo os testes, enfim, já tá funcionando tudo. Mas, assim, realmente está revolucionando o padrão de cerâmica de toda a região, né? E assim, quando a gente via assim que às vezes os recursos estavam ficando pouco, né? Às vezes, mas o dinheiro vai acabar e a obra não vai acabar. Mas nós sempre tivemos fé e coragem e persistência, Isso sabe? Nós nunca desistimos. Mesmo que vinha a próxima etapa, né? Que foi a etapa de bater o concreto lá, muito caro. Deus veio com a mão dele, poderosa, sabe? E a gente nós vendemos 2 lotes que nós tínhamos para bater esse concreto, porque eu não aceitava, sabe? O Sérgio chegou a falar assim, nós vamos trabalhar com a empilhadeira mesmo no chão, na terra, porque nós não vamos bater esse piso. Nós temos que ficar centrado, com o pé no chão, nós vamos ficar devendo muito. E eu falei, sim, mas Deus vai prover. Deus vai prover e nós vamos bater esse piso. E tudo que a gente fala, né, que a gente conecta, eu falo que dá certo. Falei com ele, nós vamos comprar o automatismo, nós vamos comprar esse que é bom, então nós vamos comprar esse. Então, assim, eu sempre fiz o papel de mulher que dava ele coragem, né, amorzão? Porque ele tinha, né, um certo medo, né, uma insegurança assim, nossa, e se não dá certo? Né? E se a gente ficar devendo? Porque no ano de 2009, nós passamos por um processo, uma crise aí financeira muito grande. Mas nós superamos, porque nós tínhamos um Deus que nos carregou no colo. Isso mesmo. E assim, ela é boa que ela encoraja muito, né? Ela sempre tá ali com bom ânimo. Eu tô mais só para pensar, eu sou muito pensativo. O que eu vou fazer para dar certo? Para não cansar o corpo e não fazer a coisa errada, né? Então a gente tem que pensar muito na hora de fazer qualquer coisa que for fazer, pensa bastante para dar o passo certo, para não fazer errado. E eu fico muito com medo, cismado, às vezes, de fazer uma coisa além e vir, às vezes, precisar ficar apertado, é ruim, né? Tá doido. Então, assim, e ela incentiva bastante. Ela é muito... Bota pra frente, né? Bota pra frente. Fabiana... Parceirona, hein? Parceirona. E graças a Deus, nós temos encaminhado aí, né? Lá vai. Vocês falaram que da questão de ficar com medo de ficar apertado, né? É um investimento muito alto. Em que momento que vocês entenderam que precisavam organizar a parte financeira, estruturar a parte financeira, ter um direcionamento? E como que isso também melhorou ou, né, impactou, na verdade, nos resultados do negócio? Foi nessa hora aí, né, que a Fabiana foi. Eu tava falando com ela, não, Fabiana, nós vai gastar nosso dinheiro tudo e não vai dar. Nós vai gastar e vai faltar. Vamos devagar, que eu sempre gosto de trabalhar com um pouco de dinheiro sobrando para dar a gente, assim, um conforto, né? Que aí se acontecer qualquer imprevisto, você sabe que você tem aquilo ali para te recorrer na hora certa, né? Aí ela falou, vamos procurar a consultora para dar um apoio para a gente. Aí onde é que a gente foi lá procurar? A Lívia, né, Fabiana? E a Lívia começou a participar aí com a gente aí, tem 2 anos e... 2 anos. 2 anos? 2 anos e pouquinho. A participar lá, né, Lívia, com a gente e a controlar mais. É porque eu sou muito calculista, os passos, a Fabiana empenhada nas vendas, na organização, no financeiro, e a Lívia entrou somando com a gente ali, e graças a Deus, e assim, a participação dela, né, a obra teve ali início, meio e fim, né, hoje a gente pode falar, né, tá com a obra concluída, né, graças a Deus deu tudo certo. Agora a gente já tá pensando na expansão da obra, né? Expansão da obra, agora vamos fazer a parte 2, né, vamos estar aí preparando aí para automatizar a parte do carregamento e crescer mais ainda. Que a área a gente tem, né? Então, assim... área tem, mercado tem, know-how tem tudo. Agora, coragem tem, boa. Coragem tem e vamos que vamos. O que mais impactou? Assim, depois que a gente organizou a parte financeira, vocês começaram a ter noção de dados, números, entender mesmo os resultados. O que vocês acham que foi o maior impacto que gerou na gestão de vocês e na vida de vocês também?
o maior impacto foi controlar mesmo, né, a pessoa física e a pessoa jurídica, né? Eu era uma pessoa muito descontrolada, comprava e amava comprar, né? E a gente não tinha essa separação de conta física, né, de pessoa física para pessoa jurídica. Porque hoje nós entendemos que o dinheiro da cerâmica é da cerâmica, nós somos funcionários da cerâmica, né? Então, assim, a gente tira o nosso salário, nós conseguimos fazer essas diferenças aí, a gente comprar o que realmente a gente precisa e necessita comprar. Então, assim, hoje a gente tem o pezinho bem no chão. Não que a gente não tinha, mas a gente não sabia fazer essa separação, né? Então, assim, não tinha orçamento definido, né? Então eu achei que foi de grande impacto. Mas eu queria ressaltar também sobre a contratação da Lívia, né? Que foi muito importante para nós, porque a gente não estava nem na metade da obra. Você lembra, Lívia, quando você chegou lá? Nossa, eu tenho foto dessa época. Vamos colocar aqui quando eu cheguei e quando hoje, né? Depois já tá tudo concluído. Então, assim, a gente pensou assim, gente, mas falta tanta coisa para fazer, o dinheiro não vai dar. Como que nós vamos fazer? Né? Foi onde eu falei assim, Serginho, vamos contratar a Lívia. Eu tenho seguido ela no Instagram, eu tenho visto e eu acho que vai dar super certo. Aí ele, você que sabe, pode chamar ela, vamos conversar com ela para entender, né? Então, assim, gratidão mesmo a Deus e a você, né? Que fez tanto aí por nós, nos ajudou, abriu muito a nossa mente, né? Foi, assim, uma expansão de mente que eu falo. Principalmente pro Serginho, esse medo que ele tinha, essa insegurança, né? Serginho é muito inteligente, entendido de números, né? Mas ele tinha esse medo. Então, foi muito bom a sua chegada lá na cerâmica, né? E hoje ver isso sendo finalizado uma parte, né? Porque tem outra parte ainda, o nosso sonho ainda é muito grande de fazer a outra parte. É isso aí. E a gestão financeira, ela é eterna, viu, gente? Quem acha aí que vai organizar as finanças da empresa uma vez só e pronto, acabou, não existe isso. É como uma dieta, é como uma atividade física, né? É como vendas. Se você vende um mês ou um dia e não vende no outro, e aí? O que acontece com o seu negócio? Então, gestão financeira é isso mesmo, ela precisa ser diariamente, ela tem que ter disciplina, a gente tem que ter constância, né? E se a gente não tivesse estruturado, enfim, como que vocês acham que vocês estariam hoje? Acho que já teria conseguido concluir? O que vocês acham, hein? Eu acho que, na verdade, quando a gente fala 5 anos, né? Não foram em 5 anos, porque o ano de 2022, né? Nós fizemos muito pouca coisa. Então, depois que nós contratamos você, que nós realmente pegamos. Então, assim, essa parte da finalização da cerâmica, nós encerramos em 2 anos. 2 anos. Foi mesmo. muito Gente, vocês pouco. vão ver o tamanho do empreendimento. Porque, né, quando a gente fala 5 anos, a gente entende assim, mas eles levaram... Não. Os 3 primeiros anos foram, assim, bem devagar. A gente começou, a gente fez a terraplanagem, depois a gente fez o muro de arrimo, sabe? Então, aquilo assim, lá também é gigante, né? Então, assim, foi muito lento, né? Foi muito lento esse processo. Então, assim, a gente começou parede de forno, né, Morzão? As paredes do forno e o telhado que tampava ele, que cobria ele. Então, para, assim, pegar mesmo de não parar, foi 2 anos. Foi 2 anos, 2 anos. E, assim, vocês já criaram um negócio pensando para os próximos 10 anos, né? Já começou com automatização, enfim. Por que vocês escolheram esse caminho de automatizar o processo? Conforto. Conforto de quem? O conforto, assim, para o funcionário e para a gente, né? Hoje a gente tá mais tranquilo, porque com a falta de mão de obra hoje, você fica um pouco ansioso para atender o mercado. Porque o cliente ali, a gente tem que ter um compromisso com ele de entregar a melhor mercadoria, né? E às vezes a gente não consegue fazer o melhor, o tanto que precisa ser feito, no tempo certo. Então, com essa automação, essa nova estrutura, a gente vai conseguir entregar qualidade melhor, vai conseguir atender mais clientes, né? E trazer conforto para a gente, né? Para a gente ficar mais tranquilo, né? Porque a mão de obra hoje no Brasil, infelizmente, quem vai empreender às vezes desanima com ela, porque
Tá complicado, mas não perde a fé, não. Luta e vamos que vamos. Não vamos parar, não. É isso aí, ó, mão de obra não é um problema só seu, tá? É de É um todos, problema né? de todo brasileiro, infelizmente. A gente precisa melhorar essa cultura. Claro que é uma mudança comportamental do ser humano, né? Não é nem só do Brasil, é mundial É mesmo, mundial, né? As né? pessoas querem outras coisas e tá certo também. E aí, na nossa parte enquanto empresários, a gente precisa desenvolver formas de depender menos das pessoas. Então, é um grande desafio. Eu falo que, cara, no mercado da nossa geração, possivelmente é um dos maiores desafios que a gente vai enfrentar, porque não tem pessoas o suficiente, o processo de automação e automatização ainda é muito oneroso, ainda é muito caro, né? Não é todo mundo que já tem condições de fazer. Então, esse processo também vai deixar muita gente pelo caminho, né? Quem não acompanhar esse processo não vai conseguir seguir, e aí a gente vai abrir cada vez mais o mercado para as pessoas que já estão preparadas. Então, se você, no seu nicho, no seu negócio, não está conseguindo acompanhar, abre o olho, se capacita, faz curso, faz treinamento, busque grupo de pessoas para trocar informações, para conhecer as possibilidades, porque senão você vai ficar para trás. E depois acompanhar um delay, aí, uma perda de espaço aí de tempo de 5 anos é difícil, de 10 anos pode se tornar impossível, né? Quem já está caminhando para esse processo igual vocês já estão, consegue se manter no mercado, principalmente porque reduz um ponto muito importante que chama custo. Custo de mão de obra, nem só o estresse, né, com funcionário, enfim, mas o custo com mão de obra, que hoje, principalmente no setor de vocês, é um custo que impacta muito no preço do produto, no resultado do negócio, né? Então, vocês começam a melhorar a margem de vocês com um custo menor. Ajuda bastante, né? Ajuda muito. E qual que é os sonhos do futuro, expectativa do futuro? Como que tá os projetos agora? Ano que vem a gente inaugura, e aí? Que a empresa cresça cada dia mais. Né? Cresça quanto? Para onde? Novos mercados? O que você pensa, Fabi? Pensamos em crescer mesmo no ramo de construção civil, Uhum. né? Conquistar mais clientes novos aí, né? Eu falo que não é só entregar um tijolo, é entregar um sonho, Uhum. né? Porque a gente leva, eu falo que um dos materiais mais importantes da obra realmente é o tijolo, né? Um dos materiais mais importantes é o tijolo. Ele representa 10% do valor da obra, é isso? O pessoal estava comentando naquela reunião? Naquela reunião, né? 10% do valor da obra. Então, assim, quando a gente, né? Desde quando a gente coloca ali aquele tijolo dentro daquele caminhão até aquele tijolo chegar na obra, é um sonho, né? Para a pessoa que está recebendo. E para a gente também. A cada dia buscar mais, gerar empregos, né? A gente quer que a empresa ainda cresça muito, né? Não falo só em gerar empregos, mas falo em tamanho também, em proporção, né? Que Deus venha dar a nós muita saúde. Isso mesmo. Força. Né? Coragem, nós já temos muita. Coragem, nós já temos muita. É, isso aí. E é isso. Nós queremos que ela cresça de uma forma, assim, sobrenatural mesmo. Ah, legal. E aí, Serginho? Vamos lá, vamos buscar qualidade, né, para os próximos anos e alcançar aí uma nova, igual ela falou, né, uma nova clientela também, né? Vamos estar aí uns projetos novos aí para o próximo ano, né, Fabiana? Essa é a surpresa aí, mas vamos dar parcerias novas, né, Fabiana? Então tem tudo para dar certo, né? Então hoje em dia é igual eu falo, né? A gente tendo fé e acreditando, Deus levanta pessoas certas para virar grandes parceiros. Eu lembro quando eu comprei essa máquina, né? Uma pessoa falou comigo: você tá doido, não vai dar certo. Isso aí não compensa. E essa máquina me deu tanta alegria, mas tanta alegria, que eu vou te falar, né? Hoje eu vejo pessoas, eu fico pensando, nossa, se eu tivesse te escutado, eu não tinha vivido essa felicidade com essa máquina, né? O que ela produziu ali, né? Que eu sempre falo, né? Quando eu compro um caminhão, eu compro qualquer coisa, eu falo, esse aí vai gerar um fiote aí, né? E um vai gerando outro, o outro vai gerando outro, o outro vai gerando outro. E para os próximos anos aí, estamos com uns outros projetos aí que a cerâmica mesmo vai estar se ampliando e ajudando a gente a gerar esse outro negócio aí. Você falou um ponto interessante, ó, parceria. Gente, ninguém cresce sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho.
parceria, mentoria, esse processo todo de ter pessoas junto, te auxiliando, te guiando, é fundamental. Como que vocês veem isso dentro do negócio? Você já falou que a parceria a gente tem que ter, enfim, você acabou de citar, mas é um ponto para vocês, principalmente em relação a treinamento, enfim, que é fundamental dentro do negócio? O que vocês me falam disso? Fabiana. Empresário que cisma em tocar tudo sozinho. Eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo. Você me fala uma frase que é interessante. O pessoal da região foi ensinado a trabalhar. Foi ensinado a levantar cedo e ir trabalhar. A gente não teve aquela cultura e aquela escola de como gerenciar o negócio. O caso a gente, né, tem que sempre buscar, tá aprendendo e tá passando aquilo que a gente aprendeu para as pessoas que tá do nosso lado, né? É igual pessoas que... Igual eu aprendi com algumas pessoas e fui caminhando, subindo a escada, né? Eu sempre falo que a gente tá sempre subindo a escada, degrau por degrau, até chegar lá, né? E pessoas que caminharam ali, subiu do nosso lado ali também, trabalhando com a gente, hoje até, assim, eu gosto muito do menino que trabalhou comigo lá, ele montou uma fábrica de bloco, de laje, esses trem, ela vai crescendo, sabe? E sempre vai trocar ideia. Não, Serginho, aprendi isso com você, isso aí foi bom. Se eu tivesse escutado há mais tempo, né, tivesse essa coragem, essa fé, lá vai. O outro que saiu agora há pouco, ele foi mexendo na cerâmica também, para a cidade lá de Curvelo, tá feliz da vida também, aprendeu muita coisa. Ele já sabia operar e trabalhar, mas o controle ele não tinha tanto. Aí, estando do meu lado, como eu falo muito assim na orelha deles lá, eu fico com eles, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, assim, que no negócio hoje, é igual eu sempre falo, né? Bondade não paga conta. Então, você tem que ser justo. Ter uma política ali de trabalho ali, produzir o que precisa ser produzido, para você gerar lucro, você tá arcando com essa despesa, né? Que quem já passou uma situação, como ela ressaltou aqui em 2009, né? A gente passou um aperto, então, às vezes, por conta de não olhar para o lado do coração, não olhar para o lado da razão, né? Então, hoje a gente já toca diferente, a gente mexe diferente, administra diferente. Com a participação, aí você mostra pra gente o que tem que ser feito, né? Tem metas a cumprir. E aí vamos procurar bater essas metas pra gente estar seguindo em frente. No escritório, a gente sempre trabalha com 3 pilares, né? Primeiro pilar é o aspecto técnico. O que fazer? Como fazer? É a parte técnica da gestão mesmo. O segundo, o aspecto emocional, porque às vezes eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo, eu não consigo falar, enfim. Então, a gente fortalece o aspecto emocional. E o terceiro pilar é a constância, que é fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias, né? Dentro daquela rotina, obviamente, que a gente determinar. E para encerrarmos, porque eu ia falar que eu no finalzinho eu sempre falo, passa muito rápido. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores, ouvintes, seguidores, inscritos, enfim, para os empresários que nos ouvem. Bom, eu queria falar para vocês nunca desistirem, porque é fácil, não é fácil. Empreender hoje, né, nos dias de hoje, não está sendo fácil. Nunca foi, né? Mas nos dias de hoje tem sido mais difícil. Mas para vocês nunca desistirem, não deixar desanimar de falas que vierem e sempre ter fé, coragem, entusiasmo e bastante honestidade, porque nós só conseguimos o que nós conseguimos com honestidade. E esforço é um dos maiores pilares, né? É acordar cedo e trabalhar mesmo. Isso aí. Serginho? Uau. O que acontece? Quem está aí empreendendo, não dá ouvidos para a palavra negativa, né? Segue aí seu sonho, apresenta ele para Deus e dedica o máximo que você der conta. Se for isso mesmo que você quer e tiver certeza, luta e vai em busca, né? Então, dedica. As pessoas falou, entra de um lado, saiu do outro. Porque se eu fosse escutar tudo que eu escutei, se eu fosse guardar, né, o que eu escutei, eu não teria concluído essa obra, não teria chegado, né, até nessa parte da escada, né? Então, assim, graças a Deus, estamos aí, vamos lutando para seguir em diante.
Agradecer também aí o caso dos amigos e dos parceiros, né? Agradecer aí nosso prefeito aí de Garatinga, o Fábio, prefeito assim, dedicado, que está aí apoiando aí a cerâmica da região, lá na região de cerâmica, atacado, hoje frango também, região de Garatinga, centro-oeste mineiro aqui, né? Uhum. Então, assim, é um grande parceiro que tem sempre apoiado assim, as empresas e apoiado a nossa empresa também. Isso aí. Pessoal, não desistam. Sigam seus sonhos, arregace as mangas, não fique esperando que seja fácil, que seja maravilhoso, que seja continho de fadas, não fique esperando do governo, não fique bitolado, que 2016 vai ter ano de Copa, vai ter isso. Hã? 26. Desculpa, 2026 é ano de Copa, é ano de eleição, é ano de feriado. Não bitola nisso, não pensa nisso. Foca no resultado, foca naquilo que você pode fazer. Porque 2026 vai ser um ano de ouro para todo mundo que acredita nisso e para todo mundo que fizer a coisa acontecer. Eu falo que aquilo que a gente coloca foco, ele acontece. Então não bota foco aí no que a gente tem de desafio, coloca foco no que nós temos de oportunidade, porque teremos muitas. Quero agradecer a você, Fabiana, a você, Serginho, por ter compartilhado conosco a trajetória, a história da Cerâmica Tijolão. Quero dar os parabéns, porque eu sei dos desafios, eu sei da luta e eu sei da coragem, das conquistas de vocês ao longo desses anos, né? E eu admiro muito, muito, muito vocês. Serginho me falou uma frase uma vez que eu também não esqueço, que é: se a pessoa não pode te ajudar, ela também não precisa saber. É uma frase que eu levo para a vida. Eu falo, cara, olha, esse problema, a pessoa pode me ajudar? Não, então ela não precisa saber. A gente tem que aprender a guardar a língua dentro da boca e às vezes a gente não faz isso. E a Fabi me inspira a ser uma mulher muito, muito mais forte, uma mulher mais determinada, uma mulher que está do lado do marido, que apoia e que incentiva, que dá coragem. Então, vocês são um casal que eu realmente tenho, assim, você sabe, um coração, um carinho muito grande. E eu, gente, a Fabi sabe, eu me emociono quando a Fabiana me manda as imagens e a coisa acontecendo, porque, cara, é vida, é energia. E é bênção de Deus. Então, quero agradecer muito a vocês. Sigamos, porque a gente só está começando. Quero agradecer você também por ter estado aqui conosco. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos novos vídeos aqui no canal. A gente tem um movimento que chama Antiquebra Brasil. Para você que quer conhecer mais sobre finanças, para você que precisa organizar as finanças do seu negócio, então venha, participe, curta, comenta, compartilhe. Vamos transformar este movimento de conhecimento financeiro em um conhecimento que vai chegar em muitas pessoas, porque eu sei que o Brasil é um país de muita coragem. A gente empreende porque nós queremos melhorar as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, mas sem a parte técnica, sem controle financeiro, todo o nosso sonho vira um grande pesadelo. Então, fique aqui conosco. Se você está começando um negócio, se você já tem seu negócio aí, fique conosco. Conte com a Valorize para te ajudar também aí em todos os pilares do seu negócio. E um beijo e até o próximo episódio.